a própria ferramenta, o TikTok ou o Instagram, eles só são o que são pelo volume. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo Do The Math? Eu sou o Marcel Graldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai conversar sobre como deixar a relação das pessoas mais elegantes, eu diria, mais num lifestyle, mais bem vestida. É isso, Cássio? A gente tá precisando, hein, Cássio? Eu acho que sim, a gente está precisando um pouco mais de style do que de lifestyle, mas quem não precisa nunca disso, tem sempre uma elegância de dar inveja aqui, é a nossa Fabiana Amaral. Fabi, muito bom ter você mais uma vez aqui. Uma delícia estar aqui de volta e sou super cliente desse papo que a gente vai ter hoje. Esse papo com a Dafit, né, uma empresa de 11 anos aí de mercado já, está em 4 países, atuando diretamente: Brasil, Colômbia, Chile, Argentina. É o maior grupo de e-commerce de moda e lifestyle da América Latina e também faz parte ali, né, de um conglomerado, um grupo global que tem outros e-commerces em outros lugares do mundo, incluindo ali Austrália, Sudeste Asiático e por aí vai. E quem está aqui para esse papo é a Aline Mori, que é CMO da Dafit. Aline, é muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa de hoje. Imagina, o prazer é meu. Olá, pessoal, sou a Aline. Muito feliz de estar aqui. Estou há um ano na Dafit, 1 ano e 1 mês aí. E é um desafio tremendo e super feliz e super empolgada aí com as oportunidades aí de fazer o varejo e moda, que é um setor que eu amo demais, acontecer. Muito obrigada e muita admiração pelo trabalho que vocês estão fazendo. Super bacana as conversas e os podcasts aí que eu pude escutar. Puxa, obrigado. Muito bom ter alguém, né, tão qualificada como você ouvindo a gente. É isso que a gente busca. A gente fica muito feliz com esse feedback. E só para situar as pessoas, você falou 1 ano e 1 mês, a gente está gravando aqui no finzinho de 2022, então quem ouvir mais adiante consegue fazer as contas de quanto tempo a Aline já terá naquele momento na Dafit. E, Aline, a gente vai bater esse papo, né, sobre criatividade com dados, né? E eu resgatei aqui um artigo do Marketing Week de abril de 2013, vai fazer 10 anos. Eu lembro que eu tinha lido, fui fuçando aqui e cheguei nele, tá? Até o link para esse artigo está na descrição aqui do podcast. E olha só, 10 anos atrás, o título do artigo era Data versus Criatividade. E o autor, chamado Michael Barnett, dizia então que a pressão dos clientes por dados estava atrapalhando a criatividade das agências e dos criadores de conteúdo, né? E aí, passados 10 anos, me parece que a gente está indo para um outro caminho, que é dados mais criatividade, né? Ou dados com criatividade e não versus criatividade, né? Então, como é que você enxerga essa relação dados e criatividade? Esse é o grande desafio do marqueteiro hoje, de ser uma pessoa que consegue navegar por modelos econométricos e falar de KPIs numa profundidade insana, e também entender o brilho da criatividade. Acho que esse é o grande desafio da posição do marketing. E de forma nenhuma isso uma guerra de opostos. Eu acho que ele, de verdade, é uma guerra de soma. É uma soma complexa. A minha crença é que todo mundo está entendendo qual que é a resposta. Eu acho que a gente está operando um novo modelo de negócio e que todo mundo está começando a entender os KPIs a perseguir, entender como que essas duas pontas se unem e não se conflitam, e como que essa soma pode acontecer na organização, como que os times se somam. Acho que é um tema que tem que juntar, que é fundamental para a visão do marqueteiro no futuro e agora já, né? Aline, tem alguns pontos, né, que é engraçado. Às vezes a gente vê, né, pessoas só obcecada pela parte de dados ali, e aí em vários momentos parece que eles não conseguem olhar para uma big picture, né?
E hoje em dia, é isso que você falou, um desafio dos marqueteiros ali é você também não ficar só nesse âmbito ali, universo criativo, ou vendo só conversões finais, visto que tem um mundaréu de dados ali na frente para você elaborar muito mais cruzamentos de dados, entender muito melhor ali como que o seu consumidor e como a sua marca está se relacionando ali com as pessoas e tudo mais, né? Dito isso, a gente sabe que a Dafit produz, assim, tem uma gama enorme ali, né, de SKUs, e para quem não sabe, SKUs a gente relaciona muito com tipos de produtos, né? Muitas fotos, são muitos conteúdos, é um mercado que vocês estão à frente, mas é um mercado bastante competitivo, onde exige todo esse dinamismo de tem que ter sempre coisas novas e tudo mais. Então, eu queria saber um pouquinho, assim, como que é a estrutura de vocês para garantir toda essa novidade sempre, toda essa produção, e também já emendando nessa outra questão que eu comentei aqui, né? Antigamente as pessoas olhariam mais ali, quantos cliques a gente tem, né? Ou, enfim, quantas conversões finais a gente tem. E hoje tem muito mais, e tem muitas outras informações que servem de insights para vocês entenderem, putz, isso faz mais sentido mostrar para essa pessoa, se ela comprou isso aqui, eu vou ofertar outra coisa, enfim. Como que é esse universo aí dentro dessa grande empresa? É um universo fascinante. Realmente, a gente tem centenas de milhares de produtos listados no nosso site. A gente faz a manutenção aí diária de produtos novos que chegam, né? Que a gente fala de SKUs. E o que acontece na Dafit, né? A gente tem uma estrutura que chama e-production, que faz realmente, é um estúdio de produção que faz todo o conteúdo, que são as fotos, a catalogação, a descrição de todos os produtos. Então, no final, né, a gente é como se, na minha visão, é como se a gente tivesse um mini estúdio da Globo de muita produção de foto o tempo todo, assim. Quando eu vim para cá, assim, esse foi um tema que mais me brilhou aos olhos, porque eu acredito muito no modelo de criatividade que ele vai ser internalizado, né? E esse é o modelo que funciona para a Dafit. Acho que tem outros modelos de negócio que suportam a terceirização. A Dafit, por ter, né, ser um varejista de margens muito, muito espremidas, a gente realmente precisa ter muita eficiência na criatividade. E daí eu pensei assim, nossa, como que seria legal, né, esse estúdio de criação, que tem capacidade de produzir 2.000 fotos por dia, produzir uma quantidade massiva, o nosso controle de produção e qualidade de produção de foto e conteúdo tem um viés, óbvio, que tem a arte e tem a beleza, mas tem muito KPI de produtividade por headcount, qual que é o nível de retrabalho, um monte de automatizações, né, da pós-produção. Isso é um universo muito rico, assim. E daí, o que é o legal, né, que daí que a gente introduz o tema aqui da criatividade com performance? É que a gente uniu esse tema desse e-production, que a gente tem, esse estúdio de produção, com redes sociais. Então, hoje, a gente mudou totalmente o nosso processo de produção de redes sociais. A gente, como qualquer varejista, segue um calendário do varejo, mas a gente tem muita antevisão do qual conteúdo que a gente vai produzir, e a gente produz esse conteúdo de uma forma quase fabril, assim. Óbvio que a criatividade, ela nunca vai deixar, e o sparkle e a referência, né, o insight da criação, ela sempre vai ter lugar. Mas a forma e o processo de construir e de produzir isso, essa é uma abordagem, para mim, muito única que a gente tem aqui. A gente passou, do ano passado, a gente produzia 80 conteúdos de rede social por mês. Não, no último mês, né, que foi a Black Friday, que foi o mês mais forte, a gente produziu mais de 500 conteúdos em uma rede social. Então, é uma coisa muito forte. E eu acho que a gente... E o que a gente traqueia nisso, né? A gente traqueia visualizações, né, impactos. Acho que isso é um tema muito importante, assim, a gente conseguir tirar, entendendo, trabalhando com rede social, se o TikTok e o Instagram querem
otimizar por visualização, eles premiam por visualização, a gente, como player, a gente tem que buscar visualização. Porque daí a gente está alinhado com o que o TikTok e o Instagram agora estão perseguindo, sabe? O tráfego é uma consequência disso. Porque no final, conteúdo bom, ele alavanca a visualização muito rápido. E daí o tema que a visualização, o tema é equalizador, mas qual que é a visualização boa? O que é uma boa visualização? É tipo um custo de CPM, a gente calcula CPM. Então é o DNA do headcount, esse time que a gente tem hoje, pelo número de visualizações. E é um CPM muito positivo, assim, comparável à mídia massiva, assim. E daí é um tema que a gente fala assim, puxa, a gente tem, óbvio, muita oportunidade de sofisticar muito a nossa criação, de amadurecer os times, amadurecer isso, mas o tema da volumetria, do processo, é um tema que, em geral, é subestimado na criatividade, e eu acho que ele é fundamental para a performance. Pensa como que funciona, sei lá, o BuzzFeed, ou, sei lá, o Try Guys. Se você assiste o conteúdo no YouTube, é fascinante, né? É muito criativo, mas no final, o que eu imagino é que o processo, o KPI, ele é fundamental para que aquele time tenha essa produção de tão alta performance. Acho que tem uma caminhada muito grande, assim, na frente da Dafit. Mas eu acho que essa visão que a gente tem nesse momento é um tema que nos energiza muito, assim. É uma abordagem, na minha visão, bastante distinta. Eu olho para essas mesmas marcas que você coloca e fico pensando, nitidamente eles têm um processo. E nesse processo, nitidamente, você vê, quando pegar o BuzzFeed, principalmente, quando algo dá certo, eles desdobram todos os sabores daquele algo que deu certo, para ver como melhorar, como escalar, como aproveitar até a última gota, para depois ele pegar a próxima boa ideia, porque eles tiveram várias ótimas ideias. E eu realmente me apaixono por essa visão de como é que... A gente está falando agora de dados, né? O próximo passo que está à nossa porta, ele está muito mais ligado com como é que a gente vai colocar inteligência artificial para ajudar a gente. Eu entendo que num primeiro momento, para desdobrar melhor tanto o texto quanto a imagem, mas daqui a pouco vai ser para produzir junto, para competir com alguns criativos, não na ideia disruptiva. Eu realmente não acredito que a gente vai conseguir inteligência artificial que crie disrupção, pelo menos não num espaço de tempo aceitável para a realidade que a gente consegue conceber agora. Mas, poxa, você olha que se o meu guide já é assim, é esse tipo de foto, dali, essa é a camiseta, monta esta foto e eu preciso desdobrar para esses 20 saídas. Já não é tão impossível pensar que uma foto da camiseta dali faz todo o resto. Mas daí tem aquele problema que, né? O caimento não é exatamente aquilo, foi ela que inventou, né? Eu acho que é uma visão, assim, que no final, matematicamente, a criatividade é um exercício de iteração. E eu acho que isso é um tema muito importante, que é uma iteração tão repetida que você consegue ir entendendo sinais de sucesso, de mais visualização, de mais entrega do algoritmo daquele conteúdo que você criou, e a partir daquela iteração você, então essa iteração foi boa, o que teve naquele exercício criativo que levou a isso? Então vamos iterar mais uma vez e combinar com outros fatores. É um tema é uma abordagem bem distinta, assim, mas é um tema que me fascina. Mas eu gosto dessa abordagem, assim, o Cássio buscou lá da pré-história da internet, 2013, mas se a gente pegar, eu acho que final de 19 e começo de 20 tinha um artigo, eu tentei achar antes para colocar os links aqui, eu não achei, eu só sei do artigo, eu vou tentar procurar depois. Mas ele tinha uma das coisas que tinha no artigo era que a gente estava movendo o time de criatividade, já não era data versus creativity. O Google, lá no Ticket Google, falava que era como é que combina essas duas coisas. E nessa visão era meio que, a gente tem que mover os dados, o time de criatividade do I guess pro I know.
Então, o dado era para, não é o que você acha, não é apenas a tua ideia. Esse insight é importante, mas se ele principalmente estivesse sendo pautado por aquilo que você de fato sabe. Porque hoje a gente tem dados para saber coisas que antes a gente não tinha. Então, e aí tu falou, se você vai fazer um processo de interação baseado, né, para criação, o dado passa a ser combustível para a criação, e não o contrário. Ele é a ferramenta que tu vai se alimentar para fazer uma criação melhor, para contar uma história que você sabe que vai mover o consumidor de forma emocional. A gente usa muito aqui o Avinash, não sei se você conhece, Aline. O Avinash, ele é o grande papa do Web Analytics, de toda a parte de digital business, né? Ele foi o evangelista do Google por anos. E numa das newsletters dele neste ano, 2022, então já pegando aí o retrospecto, ele coloca, literalmente, né, a gente assina a newsletter aqui na MEF, ele coloca ali que ele menosprezou, essa na minha tradução, tá? Não usou essa palavra, mas na minha tradução foi, eu menosprezei o impacto do criativo. É um cara que trabalhou olhando dado, canal, momento, a vida inteira, pensando só em coisa mais transacional, chega uma hora e fala, eu menosprezei o impacto criativo. Então, saber medir melhor o criativo, entender, fazer teste, saber como é que você movimenta emocionalmente, muda muito o jogo. E aí entra esse campo que você está falando, quer dizer, buscar eficiência na criatividade, que dá para fazer isso através de dados. E esse é um lugar que tem muito pouco conhecimento e gente pensando de verdade, assim. Tem o YouTube, eu sou do YouTube, tá? Então tem um canal que chama Colin Samir, que eles são, na verdade, eles analisam os melhores criativos do YouTube. E, cara, é muito interessante, assim, porque eles falam assim, cara, olha como até o segundo 10 eles já entregaram o teaser do vídeo, eles já passaram pelo imediaticamente o sumário do que o consumidor, do que o visualizador vai passar, então ele excita sobre o que ele vai ver, como se fosse um trailer, ele já dá o teaser, né, do clímax do vídeo, ele não dá a resultante, óbvio, né? E daí você vai vendo assim que, putz, então no minuto 5 ele retoma o clímax, ele dá algum twist na narrativa. É muito interessante, assim, essa... Óbvio que o talento, o roteiro, o carisma, a entrega são fundamentais, mas eu acho que o desdobramento da criação e entender que essa criação, ela tem um fundamento estrutural, ela é uma coisa muito nova, assim, sabe? E tem muita gente pensando, principalmente esses criadores, assim, se pensar no MrBeast, ele é um mapa de tricks. Ele é uma coisa que não é criatividade. Aquilo ali é um cara que tem muito pensamento matemático, de estruturação, sabe? É maravilhoso você pensar o que passa na cabeça daquele cara, entendeu? É muito interessante isso. Eu gosto quando tu fala assim, ó, ele não é só um criador, ele tem talento matemático. Tem duas pessoas que eu acho duas sumidades, gostando deles ou não. A gente aqui no Brasil deveria ficar orgulhoso por serem brasileiros. A primeira é a Anitta. Eu não gosto da música, eu não sou público da música dela, mas eu admiro como artista e como businesswoman, né, como show business, vamos dizer assim, num outro nível. Ela conseguiu, literalmente, ela faz lançamentos no YouTube, ela entende, ela monta dancinha, ela vê como é que faz, organiza. Ela tem todo um framework baseado na criatividade dela. Óbvio que só pegar o framework da Anitta não vai adiantar. Tem outro que eu também, pegando essa tua onda e aproveitando o YouTube, eu acho... Gente, como o Cássio já deu spoiler, nós estamos gravando antes da Copa do Mundo acabar, tá? Então eu vou usar um exemplo de Copa, mas não sei o que aconteceu. Então não fiquem bravos comigo, quem tiver aí. Que o Brasil saiu, a gente já sabe. Que o Brasil saiu, a gente já sabe, tá? Mas nada além disso. Bom, o ponto que eu ia trazer é do Cazé TV. E você olha assim, o Casimiro é outro monstro extremamente talentoso. E ele faz, ele repete, ele trabalha o tempo e tudo. Você vê que ele tem um padrão, que ele vai executando, vai melhorando as lives, vai organizando. Não adianta alguém sem talento fazer aquilo. Mas aí acho que mostra o que a gente está falando. Não adianta, óbvio, só a fórmula ou só os dados.
tem um quê de talento para fazer isso. E eu acho, no caso do Casé, ainda mais legal que a gente vê 2 gerações de talento se impactando, que tem um outro monstro da narração esportiva do Brasil, fazendo ao mesmo tempo que ele, que é o Galvão Bueno, e brigando por audiência, tem espaço para os dois existirem, né? E eu acho isso... São insights que partem de lugares muito diferentes, né? Porque o que é mais legal do Casemiro, óbvio, a gente pode ficar aqui listando todas as coisas geniais que ele tá fazendo, mas assim, o insight que eu vou narrar o futebol como um torcedor e não como uma pessoa que conhece de futebol, que ele é um analista de futebol, o insight é eu vou vibrar como um torcedor, como se fosse um amigo do Marcel. Isso é um insight da criação que... E isso é a criatividade pura, porque é o insight como qual que é a dor do consumidor. Cara, eu quero que alguém fale comigo como se fosse meu amigo, não como se fosse o mercado financeiro. Isso é um puta de um insight, não tem que entendeu? torcer no gol da Croácia, entendeu? Tem que ficar bravo no gol da Croácia. Exatamente. Tem que, ficar louco. E é muito legal a reação tão humana, de torcedor, de amigo. Eu vou narrar como um amigo. Isso é um insight que é muita criatividade pura, mas a execução é totalmente processual. Então, no final, é uma união, assim, é muito, muito lindo o que o Casemiro está fazendo. É um puta negócio, cara, é um animal. Eu acho até, indo nessa linha que você está falando, Aline, de uns tempos para cá, começou a aparecer muito essa abertura para você falar sobre temas que já se falava, só que de uma forma totalmente única, diferente. Então, assim, não só, né, você pega, claro, o Casemiro, a gente está comentando aqui, entre o primeiro jogo e o último jogo que a gente assistiu, já tinha, sei lá, quadruplicado, né, ou quintuplicado até a audiência dele ali, né, então, claro, tem uma construção, concordo, belíssima. E eu acho que existe hoje essa abertura para essa criatividade, assim, que antes ficava, às vezes, muitas informações ficavam ali, né, nas mãos de algumas emissoras, ou de alguns jornais, ou de algumas revistas e tudo mais, e já faz muito tempo que todas as pessoas, não é só que ela tem uma voz para falar o que ela pensa em relação àquilo, não é só aquele boca a boca de, deixa eu te contar uma coisa legal e tal, né? Existe toda uma questão de como essa pessoa fala, qual é o perfil dela, que outras coisas ela tem em comum comigo, né? Que é bem isso que vocês estão falando, vou narrar como um torcedor, puxa, quantas pessoas, né, não tem exatamente aquela mesma sensação, então abre um leque completamente diferente. E agora, voltando para o nosso universo de moda, de lifestyle, acho que também tem muito disso, né, hoje em dia, porque você pega, por exemplo, sei lá, antigamente ali, né, vamos pegar até não tão longe assim, porque senão a gente vai para um pedaço que as pessoas achavam que e-commerce nem ia funcionar, né? Quem que um dia vai comprar roupas, ou que vai comprar coisas, né, de estilo e tudo mais, né, mas... Eu fui um deles. Infelizmente fui. E, Marcel, só fazendo um comentário sobre isso, tem coisas que viraram uma chave com a experiência que os consumidores passaram a ter com aquilo. E eu vou dar um exemplo meu, nossa, em 2013, eu estava até recuperando, faz bastante tempo, com a Dafit, que foi que eu comprei um produto e depois eu falei, puxa, não era exatamente isso, sabe? E a facilidade de devolução, troca, foi um negócio que você fala, eu posso comprar ali para sempre, sabe? Porque eu não tenho uma amarração que nem, assim, acho que todo mundo que está ouvindo já passou por isso. Você compra um negócio na internet, não, mas agora para você devolver, você tem que, sei lá, assim, não dá, você não consegue trocar por outro produto, você só consegue pegar em crédito no site, ou seja, sabe, vira um bololô ali de restrições, você fala, meu Deus, nunca mais vou comprar, porque você só consegue comprar uma coisa que você tem absoluta certeza. Eu acho que essa virada de chave, com todo o esforço que as grandes marcas fizeram, né, para gerar a melhor experiência para o cliente, foi muito positiva nesse sentido. Mas, e agora indo, né, voltando a esse universo, quando a gente está falando aqui de moda, é isso que você está comentando, né, Aline? Vocês têm muita criatividade, ficam antenados e olham muito para esse comportamento, para entender o que está fazendo sentido. É um volume grande quando a gente fala tanto de conteúdos ali, quanto de SKUs e tudo mais, e tem um ponto do aprendizado também, né, que é você
pegar aquilo que está dando certo. Quando você tem um volume grande, você não está só preparando um conteúdo e, putz, se esse conteúdo der errado, você vai ter que agora pensar em outra alternativa. Você está fazendo diversas frentes ali. E o que está dando certo é o que você vai potencializar. E o que eventualmente não teve tanto engajamento assim, você vai desligar e está tudo bem seguir nesse ritmo dos testes, né? Eu acho que na moda o que acontece, óbvio isso é notícia antiga, mas assim, o tema de ter gente real, né, ter cada vez pessoas que são menos estereotipadas no sentido da modelo clássica, né, isso é um tema muito poderoso, assim, para a moda, assim. Então, por exemplo, quando a gente faz, né, 500, 400 conteúdos por mês, na média, assim, os nossos top 10 conteúdos, não tem nenhum que seja de modelo. Todos são funcionários da Dafit, desde a recepcionista até o cara que dá apoio, assim, é o cara que dá apoio tech aqui de infraestrutura e fala assim, cara, vem aqui gravar um vídeo, mostra aqui como é que navega até você achar esse tênis. Aí ele vai lá e explica. Cara, o vídeo dessas pessoas que são normais, que elas falam num roteiro normal, tipo, não, né, super produzido e estereotipado, são a minha melhor visualização, ou seja, você tem a melhor visualização, é o que tem melhor watch time, né, que teve a melhor retenção, é impressionante, assim, tipo, como é importante para a moda essa coisa da democratização, dessa coisa da vida real, assim, é um tema muito importante, assim, que é um pouco da onde que a gente estava falando, assim, do Casemiro, né? Que é torcer como um torcedor, é vestir como uma pessoa, como seu amigo, é como você vê aqui, que não é. As pessoas não são modelos e têm corpos perfeitos e estereotipados, entendeu? É um tema bem importante, assim, pra Nossa, gente. isso Esse é tema da vida real. maravilhoso. Isso é espetacular, porque é isso, né? Tira um pouco. Agora, só um parênteses, César aqui merece palmas, porque foi maravilhoso esse desfecho aqui que a Aline colocou para a gente. E eu, assim, como uma pessoa normal, acho espetacular que você consiga ver as coisas, não como ficaria na pessoa que tem o tom perfeito, a maquiagem perfeita, não sei o que, o corpo perfeito e tudo mais, né? E você fala, putz, isso não é o mundo real, né? Isso representa muito pouco ali. E Aline, você está comentando, né? São mais, enfim, 400, 500 conteúdos ali por mês. A gente sabe que tem uma discussão ali entre volume versus qualidade, né? Como que isso funciona na Dafit, assim? Então, como que vocês analisam os dados para encontrar esse equilíbrio entre esse volume? Hoje vocês já estão muito maduros, claro, né? Como você comentou, vocês têm processos super estruturados para essa parte. Mas como que vocês olham para essa questão de volume versus qualidade? O que a gente está, né, no caminho de construir se um conteúdo teve mais visualização, ele vai, aquele modelo, aquele formato, aquele insight, ele vai ser mais aplicado. Então, no final, ele é um grande funil de qualidade. Então, o grande volume, ele vai fazendo com que a gente privilegie os que estão sendo mais aceitos e a gente aprenda mais sobre isso e, no final, aprimore sobre ele, entendeu? Essa que é a nossa visão, assim, de ser meio que um ciclo virtuoso da qualidade, que o volume propicie isso, né? Tem aquela máxima do... Como é que era, Cássio? Tá, acho que a gente até falou no podcast que a gente gravou lá atrás, eu e você só. Era a melhor forma de ter boas ideias é ter um monte de ideia, não era isso? Exatamente. Isso é muito bom, né? Porque o caminho só se constrói com a caminhada. Tipo, não adianta nada você, tipo, falar assim, nossa, eu vou fazer um vídeo ali perfeito. Daí você testa você não tem coisas de comparação, tipo, se aquilo foi bom ou não. Então, a gente acredita muito nessa coisa maker, assim, de, tipo, vamos fazer. Tipo, a gente vai errar. Tem coisas que a gente solta que a gente nem tá tão feliz, a gente não tem esse tema muito assim do marqueteiro de vai ter que refazer não sei quantas vezes a arte, a gente prefere soltar e entender o que o público vai gostar. Óbvio que a gente quer zelar pela nossa imagem de marca, a gente tem guias que são proibitivos, mas são guias mais éticos, mas não guias que a criatividade ela é proibitiva em para algum lugar, entendeu?
é um tema muito de experimentação, de iteração, de fato. Só deixa eu dar meu momentinho professor aqui, Aline, Uhum. que de vez em quando baixa o professor da FI da SPM em mim de novo. A gente está falando aqui, gente, de construir 400 conteúdos, são 8.000 fotos. Calma, né? Porque tem gente, de repente, tá ouvindo e fala, eu nunca vou conseguir fazer nada. Talvez tu não precise. Né? Acho que para começar daí, você tem muito SKU. E se você precisar, você tem que ver outra coisa. A Dafit tem um tráfego absurdo. Então você consegue fazer esse monte de teste porque você consegue relevância estatística em tudo isso. Então se você tiver um tráfego baixo, que tem quem está ouvindo a gente, um tráfego, né, que não pensa aí em como buscar relevância estatística antes de sair fazendo um monte de conteúdo, que daí você não vai saber o que funciona ou não funciona, porque nada vai ter tração. Né? Você não consegue dividir teu tráfego nele. Eu concordo contigo, mas acho que o pitch que eu estou fazendo aqui, que é o teste, até que eu estou experimentando na minha própria, né, laboratório aqui, espero que a gente tem muitas evidências que isso vai dar certo, mas é o tema tem times inteiros, né, que a gente vê de marketing que são muito focados no planejamento. O planejamento, ele é ultra necessário, mas o entendimento da execução, ela é muito importante também. Então, é o tema, assim, de mão na massa, de entender e rebalancear esse tema de planejamento e teste e o volume de experimentação, cada um dentro do seu patamar, óbvio. Mas acho que é uma coisa que a plataforma é livre, eu acho que esse é um tema que a própria ferramenta, o TikTok ou o Instagram, eles só são pelo volume. Porque o negócio mesmo vai iterando. Então, essa é a magia, esse é o aprendizado. Então, né, por que você vai, né, tipo, putz, vou soltar um filme no mês, sabe? Vou soltar um filme no ano. Não sei, acho que é um lugar que eu prefiro. Hoje, essa é a minha opção, fazer muito mais do que fazer uma onda por semestre ou por grande ciclo. Não, eu tô totalmente de acordo contigo, Aline. O que eu quis colocar é que tem gente que, assim, a marca ainda é muito baixa, tá começando agora, as relevâncias externas para entregar para a própria rede vai ser pequena, então o que vai acontecer é que ela vai acabar tendo uma entrega bem menor que você vai ter. Então, e a gente pode pegar, por exemplo, marcas de B2B, ela vai ter uma entrega menor. E aí, não quer dizer que o volume não ajude, só precisa entender o que é volume para cada uma das marcas, porque senão tu te atrapalha. De repente, você fizer uma coisa que não consiga nenhum tráfego, nenhuma relevância, você pode começar a achar que, putz, aquilo não dá certo. Mas a verdade é que aquilo nem tracionou o suficiente para você saber se vai dar certo ou vai dar errado. Mas eu tô de acordo com você, assim, eu acho que hoje em dia é isso, é a máxima do... Se você puder ter várias ideias, ótimo. Vá e teste, porque você consegue passar a criar os teus padrões do que dá mais certo e aí guiar a sua criatividade. É engraçado, vocês estão falando de volume versus qualidade, né? Essa é uma outra daquelas discussões que no passado você tinha, né, ali, um contra o outro, e quando você fazia essa pergunta, volume ou qualidade, a resposta era sempre qualidade, qualidade. E aí uma vez eu ouvi uma palestra, até gravei um podcast muitos anos atrás com uma pessoa, até vale a pena dar uma olhada nele, chama Josh Miles. Vou deixar até aqui o link para ele. Ele tem uma agência de design, mas o design do jeito moderno, até um episódio recente nosso a gente falou de design com, né, com uma ferramenta não só de enfeitar as coisas, mas muito de user experience. E ele começou a trazer uma resposta para isso, porque assim, os dois importam. Você não pode abrir mão da qualidade, e talvez a palavra não seja quantidade, seja cadência, né? Então é um balanço entre as duas. É legal ouvir, né, mais uma dessas discussões que atormentavam a gente no passado começarem a ganhar agora uma resposta mais madura, né? E na linha, né, de produção de conteúdo, queria entender de você, Aline, a produção de conteúdo acaba formando uma audiência própria, né? É o princípio do content marketing ou marketing de conteúdo, como preferir. E na sua experiência na Dafit, vocês formam audiência ali. Isso de alguma forma mexe com a forma como vocês trabalham a outra disciplina, que é a mídia paga, que é você investir dinheiro, né, para obter os resultados que você deseja? Esse é um tema que a gente não ainda conseguiu conectar de uma forma direta aos pontos. O que a gente entende
que os nossos clientes mais frequentes têm muito mais interação de conteúdo. Isso é um tema, né, tipo, tudo que a gente está falando aqui e a criatividade é um veículo super importante, mas o grande objetivo meu de negócio, né, como até a gente falou, qual que é o número que eu acordo e durmo com ele pensando, é a frequência. Então, o que a gente vê é que os nossos consumidores que são frequentes, consomem mais, eles estão mais engajados. Isso é um tema super importante. E daí, esses consumidores que são mais engajados, obviamente, têm uma razão muito melhor de lifetime value e CAC, que é custo de aquisição de consumidor. Então, meio que as coisas vão meio que se unindo nesse flywheel, assim, nesse círculo virtuoso. Mas isso que são os nossos KPIs nortes, tipo LTV e CAC, o nosso tema em frequência, e a criatividade e esse boost de conteúdo alimenta a frequência. A gente não ainda conseguiu crack the case da relação direta entre isso, assim, porque é difícil a gente entender é impossível, na verdade, entender o usuário engajado com o nosso usuário real. Tipo, qual que é o usuário que realmente consumiu o nosso conteúdo, né? E que é nosso seguidor com o nosso conteúdo. É um tema que é difícil entender a conexão real da intersecção desses dados de consumidores, de usuários. Eu tô pensando aqui, a gente acabou falando bastante aqui entre mídia paga e mídia própria, mas eu gosto de pensar que, no caso de moda, você ainda tem um terceiro elemento, que é o elemento da mídia ganha, né? Porque quando você cria uma quantidade de conteúdo tão grande, tão diversa como que vocês fazem, as pessoas conseguem, e eu acho que é isso que você está buscando nessa criação, a pessoa conseguir se ver, né? Pô, peraí, ó, essa camiseta aqui ficaria legal em mim. Não, ó, esse estilo aqui dessa foto inteiro. E aí ele não vai só curtir, talvez ele mande pros amigos, talvez ele veja um amigo, veja o namorado, o marido, a esposa, o filho. Quer dizer, e aí essa troca de você ganhar mídia com o volume de conteúdo que você faz usando as redes, até porque você tem um apelo visual muito grande, né? Porque é aquilo que você está vendo, aquilo que você quer vestir, tem esse ponto. Quando a gente fala mídia paga e mídia própria, por default, a gente vai falar sobre a melhoria, a gente vai falar de alcance e frequência, sim, mas principalmente de alcance, quer dizer, com a paga, tu consegue fazer um super boost de alcance, e a partir daí você consegue aumentar a relevância da própria, e com a própria você consegue, bom, primeiro que ela é mais barata, né, entre aspas, porque tem a coisa da produção do conteúdo também, mas você consegue ir controlando a experiência. No caso de você que está usando bastante as redes, o YouTube, o TikTok, o Instagram, para fazer as entregas, você está quase que pensando indo para... Eu vou falar que eu estou acompanhando os estudiosos dos modelos de mídia e alguns fóruns de discussão para ver como é que eles chegam, porque eles estão quase olhando, tipo, cara, tem uma intersecção desse caminho que é quando você consegue hackear, né? Tô aqui fazendo aspas no ar, tá, gente? Você consegue hackear o algoritmo da rede social. E no teu caso, tu tá fazendo muito conteúdo, o conteúdo tá relevante, as pessoas estão olhando, tu tá quase que hackeando esse algoritmo, porque dali o cara já clica e já vai olhar a peça e de repente já compra, e tu já engaja, tu vai pra recuperação de carrinho. Eu acho que tem uma discussão que a gente mal tem a visão lá de como a própria impacta na paga, que impacta na melhoria do boca a boca que volta. Quer dizer, a gente mal tem esses três, o tripé de mídia já estabelecido formalmente, e a gente já teve uma mudança muito drástica, né? Principalmente no tempo de pandemia. O lançamento não, mas a escalada absurda que o TikTok deu de 2020 para cá, que eu acho que muda um pouco o que a gente quase tinha como status quo. Então, eu vou falar que eu tô dando meu parecer sobre a sua resposta, como se eu trabalhasse ali, desculpa. Eu sei que não, mas quando você fala assim, eu me fiz clara, eu acho que tem aquela coisa de, ninguém sabe direito qual é o impacto, né? Isso é um baita problema, porque o que tinha estabelecido veio o TikTok, veio o Reels e desmontou tudo. Exatamente. Eu acho que, né, tem um crack the case bem grande, assim, de como continuar crescendo, porque quanto mais você cresce,
mais ineficiente fica a sua mídia paga, né? Então, no final, é um tema que só por esse tema de conteúdo, de earned media, um CRM muito robusto, que realmente você vai conseguir equalizar aí os canais e ir buscando essa rentabilidade, porque o crescimento, no caso de mídia paga, em geral, implica em menos eficiência, que é um tema que vai enforcando também os modelos. Todo mundo vai querendo crescer, crescendo, mas no final a mídia paga tende a entregar menos, assim, né? Tá, Independente do modelo que você segue, assim. Eu vou buscar o teu gancho de eficiência, porque eu fiquei com eficiência e frequência na cabeça, tá? Porque o nosso papo, ele foi um papo que ele já saiu da criatividade com dados ali, né? A gente acabou passando aqui os dados para remover subjetividade, né, e permitir focar a criatividade naquilo que engaja o consumidor. Tu deu exemplos aí, e eu vou querer o canal do YouTube depois, tá, para colocar aqui no link pro pessoal, mas deu exemplo até de um canal do YouTube que, ó, tira a subjetividade do meio, ó, ele tá fazendo isso nessa cadência porque isso funciona, eu achei isso super legal, mas quando a gente tá pegando esses dados, ele também vai te fornecer insights que não só vão validar a tua criação, mas vão te dar novas ideias de criação, né? Que vai, como é que tu consegue puxar mais para o emocional, como é que a pessoa vai se reconhecer. Tu deu o exemplo de usar os próprios funcionários para vocês terem pessoas normais e, né, no final ali aquela coisa de, né, como é que eu testo essa tese, né, entre qualidade e quantidade? Ah, vai nos dois, porque com os dois a gente testa mais, a gente melhora e a gente melhora a eficiência. Ótimo. Você falou eficiência várias vezes, eficiência para mim ficou claro. Aí na hora que falar da tua KPI, frequência. Peraí, é frequência de recompra, o custo? Como é que eficiência e essa tua KPI conversam? É como se fosse assim, o engajamento nas redes sociais vai ser o input metric para esse output metric que é a frequência, entendeu? Porque, tipo, quanto mais engajado, quanto mais gente engajada com o seu conteúdo, no final, porque como que você constrói frequência, né? Ele é um número muito complexo, que ela depende qualidade de portfólio, impactos adequados de CRM, né, com as campanhas, né, adequadas para aquele target, para aquele consumidor, para aquele momento de navegação, que é você perseguir em mídia paga os seus clientes mais rentáveis, passa por um monte de coisas, passa por um UX, passa por uma série de coisas, né, mas no final, na criatividade, como que você dá esse input? Como que você fala para o time de criatividade? Putz, como que você me ajuda, entendeu? Cara, essa quantidade absurda assim, que a gente tem de conteúdo, e esse conteúdo, na verdade, tem uma frequência também absurda, assim, por exemplo, para a bandeiria. A gente veio do ano, sei lá, no começo desse ano, a gente era um design de varejo que não seguia um calendário do varejo, então era um processo muito não organizado. A gente saiu de um click-through rate de menos de 2% para agora, tipo, mais que 10%. Tipo, porque a gente fica lá vendo, tipo, campanha, banner a banner. Nossa, por que esse banner tá com click-through ruim? Muda o banner. Muda o número, muda a fonte, muda a foto, muda o fundo. Tipo, esse que é o KPI do time que faz banneria. Eles ficam lá olhando e a cada X dias a gente elimina os piores banners de click-through. E isso tem uma interação imensa, entendeu? Então, acho que é um tema de muito de eficiência na criatividade, assim, porque... E muito orientada a essa coisa do designer entender, das pessoas da criação entenderem, né? Tipo, o quão importante e como que ele mexe essa métrica, sabe? Não, assim, ó, lindo, desculpa minha má pergunta sobre como é que impacta, porque eu fiquei na cabeça com as métricas de publicidade quando você falou frequência. E aí ficou ali, não, frequência é a frequência de impactos da minha marca, né? Alcance, frequência, cobertura, métrica. Não, tu tá muito essa mais... Essa frequência de impactos é uma métrica negócio. Que eu não acompanho, tá? A frequência de impactos, que é o clássico.
é o classicão, mas é um tema que não tá no nosso dia a dia. Se fosse complementar, eu ia te perguntar agora, não precisa responder, porque a recência e valor não está junto com a pegar lá o RFM, que é o Recency, Frequency e Monetary, que são as métricas que complementam a coisa de recompra, mas não precisa. E a Fabi já tá me olhando feio. Vai. Já acabou o tempo, né? Só sobre recência, assim, a única coisa que a gente mostra sobre recência agora a gente vai passar para outro papo, que é da papo da matemática, daí eu vou para outro lugar. Quando a gente fala segunda compra, que segunda compra para a gente é o trigger de comportamento mais importante para construir frequência. Então, esse é o tema que a gente está obcecando aqui. Então, as outras, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, a gente nem olha mais, a gente continua bombardeando nas mídias aí, mas o tema que a gente fica olhando todo dia é conversão de segunda compra. Mas aí acho outro papo de que a gente vai ter que fazer mais um podcast. Já está convidada para mais um, Aline. Vamos conversar sobre recência. É outro universo, né? Muito interessante, né? Eu não sei, eu saí do Boticário, daí minha vontade era muito vir para o digital. E é fascinante, assim, porque acho que isso é um tema que é absurdo, assim, o nosso volume de análises e de dados, assim, é uma coisa que... E também de entendimento de qual que é o insight importante, so what, entendeu? O que no final a gente vai perseguir? Porque no final tende no começo a ficar muito perdida com a quantidade de dados. Então, o exercício de entender o que importa, o que não importa, o que você vai escolher estrategicamente é um negócio o mais difícil, na verdade, né, desse momento, assim, que a gente está vivendo. A gente fala disso bastante, né? Quando tem um volume gigante de dados, o mais importante, assim, é você conseguir fazer esse filtro, porque senão você se perde, depois você nem sabe mais para o que você está olhando, ou você está olhando para uma coisa que nem tem muito impacto no negócio, enfim, né? Então, e eu acho que também no digital tem muito essa questão de você se permitir aprender, errar, mudar, fazer os ajustes necessários, sem aqueles apegos que existiam antigamente. Não, mas essa campanha está maravilhosa. Tá, mas essa campanha não é o que está convertendo, sabe? Esquece, vai mudar o fundo, a fonte, a cor, a foto, não sei o quê, porque a gente está buscando e você tem essa resposta também, né, no digital muito rápido, assim, é diferente quando você faz uma transformação numa loja física e aí você demora mais tempo para ter aquele volume de pessoas visitando, para saber se aquilo fez sentido ou não, né? Mas, para não alongar mais o nosso podcast, eu realmente quero muito te agradecer, Aline, pelo papo, assim, foi maravilhoso esse outro universo de moda no digital, essa relação que vocês têm com dados, com criatividade, tudo isso que você colocou, eu te agradeço muito, muito, muito pelo papo de hoje. Puxa, que legal, obrigada pelo convite, me animei aqui em vários momentos, mas realmente, do The Math, né? O Math para tudo, assim, tipo, a criatividade. E como acho que tem um desafio muito importante, assim, de nós, né, marqueteiros apaixonados, assim, e inserindo no time de criação a matemática que ela é útil, aplicável de pessoas que não é exatamente aquele campo que, né, mais de treinamento, né? Tipo, uma pessoa de criação, não necessariamente ela é o campo de treinamento, a matemática, mas como que você, tipo, fala para um time assim, cara, beleza, mas vamos fazer um banner, mas vamos olhar o CTR, sabe? Vamos olhar a visualização das redes sociais, tipo, qual que é a métrica que é essa estrela norte, assim, acho que é um tema muito importante, assim, no final, todo mundo vai ter que fazer a matemática, vai ter que estar norteado por esse número, né? Tem que olhar os dados, né? Não tem jeito, não dá para escapar. Fechou. E, Aline, como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais e te acompanhar? Encontra no LinkedIn, Aline Mori, e também eu sou mais Instagrammer do que TikToker, Aline Mori. Mas eu posto só meus filhos, gente. Todo mesmo barco, Aline. Altíssimo engajamento, viu? Com os avós. Reach maravilhoso.
Eu também tenho autismo, só com os avós. Aí, mais uma vez, de verdade, muito obrigado. A gente vai ter que marcar outro aqui. Esse papo foi muito bom. Para quem chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Lembra ali de dar 5 estrelinhas. É muito importante pra gente as suas 5 estrelinhas no seu agregador de podcast preferido. E, se gostou, indica para um amigo. Certamente esse conteúdo vai ser muito útil para ele. Valeu!